Muito boa noite a todos, começando aqui mais um vídeo no canal Resenha do JP. Eu sou o João e precisamos falar hoje de Kylian Mbappé, mas não sem antes, né, pedir desculpa pela minha voz primeiro, não estou conseguindo falar direito, estou muito gripado. É o motivo pelo qual, inclusive, não teve vídeo ontem, queria muito ter trago vídeo ontem, porque teve muita coisa legal acontecendo no fim de semana e eu queria trazer, mas ontem estava impossível de completar um vídeo inteiro com a voz do jeito que estava. Então vamos tentar ver se sai hoje, eu acho que hoje vai dar mais legal, mas de qualquer forma vamos seguindo, né? E quero pedir também o seu like, se você curte aqui o conteúdo do canal, e eu sei que você curte, e me dá essa moral aí, me ajuda, porque tô aqui mesmo sem voz, trazendo vídeo, falando, então por favor, quero pedir aí o seu like, sua inscrição no canal se você não for inscrito, e vamos falar de Mbappé, que eu tô animado para falar de Mbappé, porque ele é a grande notícia do momento, porque o Mbappé vai jogar no campeão da Champions League, Real Madrid. Não vou falar de Real Madrid e Borussia, vou só dar uma noção sobre o que foi o jogo, né? Porque o Real Madrid foi campeão da Champions, mas eu já tinha feito um vídeo falando disso antes da final, já tinha analisado tanto a história do Borussia quanto a do Real Madrid, então não acho que tem muita coisa a acrescentar em relação ao que aconteceu. Era natural que o Real Madrid ganhasse, já falei muito sobre o Real Madrid nesse vídeo, vou deixar o card aí se você quiser clicar e assistir. O Real Madrid é um time muito difícil de ser batido e até algum momento eu até cheguei a ter esperança, eu falei no outro vídeo, eu estava torcendo sim pelo Borussia, eu acho que a história do Borussia seria fantástica. Eu cheguei a ter esperança, principalmente no primeiro tempo, o Borussia teve ali algumas chances de abrir o placar e a história da partida poderia sim ter sido diferente, mas é natural, o Real Madrid é assim, eu já falei muito sobre isso, então por mais que a final da Champions tenha sido, né, o grande momento, né, do fim de semana no futebol europeu, eu já falei muito de final de Champions, já falei de Real Madrid, eu quero falar hoje sobre Mbappé, não é nem sobre Mbappé no Real Madrid em si, também, logicamente, porque é isso que está motivando esse vídeo ao vir ao ar, né, para vir para cá, mas eu quero falar um pouquinho sobre o Mbappé e sobre o quão fenômeno esse cara é, porque o mesmo motivo que eu falei, trouxe também um vídeo do Unai Emery, que hoje é técnico do Aston Villa, e eu falei que o Unai Emery ficou muito escondido muito tempo por estar no PSG, porque o PSG faz isso um pouco com os jogadores, com os treinadores. É lógico que eu estou falando de proporções completamente diferentes aqui, porque mesmo no PSG o Mbappé é um dos maiores fenômenos do futebol mundial. Mas eu acho que por estar no PSG e, consequentemente, ser eliminado precocemente em muitas Champions League, o Mbappé conseguiu até ir longe em algum momento em sua carreira em Champions League, mas nunca conseguiu uma campanha de muito destaque e regularmente, normalmente, ano após ano, eliminação em oitava de final, quarta de final. Então, no futebol europeu, quando a gente fala dele no geral, as pessoas pensam muito em Champions League. Então é natural que os jogadores do PSG às vezes não tenham o reconhecimento que eles merecem. Às vezes tem caras lá que, ainda mais o PSG, que realmente só se olha para a Champions League porque não se dá valor nenhum, e com certa razão, inclusive, ao campeonato francês. Então, às vezes, esses caras ficam esquecidos e não ganham a moral que eles merecem. E o Mbappé, no caso dele, ele tem até essa moral por ser um fenômeno, por ter ganhado Copa do Mundo, mas o Mbappé acaba sendo muito lembrado de 4 em 4 anos, até porque geralmente em Copa do Mundo ele é esse fenômeno e tem uma seleção muito forte e chega muito longe, mas ele acaba esquecido muitas vezes em função de eliminações precoces do PSG. Esquecido, entre aspas, porque o esquecido do Mbappé está sempre figurando entre os 5, 3 melhores do mundo, porque esse é o lugar dele. Mas a grande realidade é que eu enxergo o Mbappé, pode até dar errado no Real Madrid, pode vir a ter problemas, não é um cara fácil, pode ser que chegue no Real Madrid e não encaixe, ele não vai ser um titular absoluto, não em função do que ele entrega, mas em função do que os outros entregaram na temporada de um time que foi campeão da Champions League. Mas eu enxergo o Mbappé como o melhor jogador do planeta, não da temporada. Óbvio que o Vinícius Júnior fez uma temporada maravilhosa e merece com sobra, sem dúvida nenhuma, a bola de ouro. Mas em termos de poder de decisão e jogador que eu enxergo o Mbappé como o cara que vai ser o melhor com longevidade, no sentido de, para mim, o Vinícius Júnior foi o melhor da temporada e vai figurar entre os melhores do mundo por muito tempo. Assim como vai o Bellingham, assim como vai, enfim, outros jogadores do Real Madrid também, que foram muito bem na temporada. Mas para mim, o Mbappé é o cara que tem capacidade,
assim, não como fez Messi e Cristiano Ronaldo, porque aí nós estamos falando de outro nível, né, outra prateleira. Mas é o cara que nessa geração tem capacidade de empilhar 2, 3, 4 bolas de ouro em sequências seguidas, ainda mais jogando num time como o Real Madrid, que é um time que vai dar condição para ele fazer isso. Nós estamos falando de um jogador de 25 anos, que tem quase 300 gols, que foi fenômeno no Mônaco e quase entregou a Champions League, passou perto, semifinalista com o Mônaco, logo no seu comecinho de carreira. Nós estamos falando de um menino que fez isso com menor de idade, com menos de 18 anos, e quase levou o Mônaco a uma final de Champions League. Nós estamos falando de um menino que, muito jovem, foi campeão e um dos protagonistas de uma Copa do Mundo. Aí nós estamos falando de um menino que foi para a Copa do Mundo seguinte, com uma seleção que, apesar de muito forte, que é a seleção da França, estava toda desmantelada, estava toda cheia de problemas, de desfalques, de questões até internas, enormes problemas dentro da seleção francesa, um time muito jovem, que é uma geração jovem de muito potencial, isso sem dúvida, mas ele pega esse time, assume, obviamente, não sozinho, existe um Griezmann ali, existe algumas lideranças muito importantes também, mas ele pega, bate no peito, assume esse time, é um capitão, é um líder e leva esse time à final. Aí fala, mas perdeu a final para a Argentina, perdeu com um hat-trick, ele fez 3 gols e perdeu a final. Essas coisas logicamente acontecem, mas é um cara que aos 25 anos jogou 2 Copas do Mundo, tem um título e uma final perdida fazendo 3 gols na final. Então é um cara completamente diferente, é um cara que é muito difícil não ver o Mbappé como sendo um dos melhores do mundo ou o melhor do mundo em algum momento da carreira dele. Esse momento vai chegar, e jogando no Real Madrid, eu acho que isso é natural que aconteça. Lógico, não tem como falar de Mbappé também sem falar de polêmicas. Quando a gente fala da passagem dele no PSG, a gente fala de um cara que chega ali jovem, começa a fazer muita diferença, se junta com o grupo, mas que depois começa a assumir o protagonismo e gera, sim, em torno desse protagonismo, alguns problemas, algumas situações que naturalmente não são boas para um grupo. Teve as situações com o Neymar, que também não é onde não vou entrar aqui nesse vídeo, até porque o Neymar também não é um jogador que fugiu das polêmicas ao longo de sua carreira. Teve algumas outras situações internas, e o principal é a situação para com o grupo como um todo, ao se portar da maneira, né, que aquelas renovações que o PSG ia fazendo com o Mbappé ao final de cada contrato, né, para tentar manter ele de qualquer forma, para não deixar o Real Madrid levar igual levou agora. Essas renovações foram gerando ali, logicamente, alguns problemas para com todo o grupo do PSG, porque o Mbappé foi tratado como um deus, como alguém muito acima dos outros jogadores no PSG. Não que ele não fosse em termos de bola, não que ele não merecesse talvez ser o mais bem pago, não que ele não merecesse ter o maior reconhecimento, mas eu acho que a maneira como ele lida com isso, a maneira como ele demonstra isso, a maneira como ele cobra isso de eu preciso ser o dono do clube, pegou mal. E isso, logicamente, pode vir a ser um problema no Real Madrid. Não acho que vai, porque é muito diferente você entrar no PSG e você entrar no Real Madrid, abrir a porta e ver o Florentino Pérez, num time que acabou de ganhar a Champions League, com várias estrelas que já são ídolos dentro do clube. O Mbappé, por melhor jogador que seja, ainda não tem esse status, né? Ainda nem jogou. Então, eu acho que vai ser diferente no Real Madrid, pelo menos no início. Ele vai ter que entender que vai ser diferente. Talvez depois, se ele começar a empilhar títulos e virar um jogador de destaque extremo, absoluto, ele tem algum problema sim, não é um cara fácil, mas eu não acho que no Real Madrid vai ser nem perto de como foi no PSG. O que eu acho é que o Real Madrid monta agora um time galáctico, realmente, um time outro patamar. Para mim, tirando o Manchester City, já é o time mais forte e indiscutível da Europa. Para mim, o Manchester City ainda é, como grupo, como elenco, como a maneira como joga, o melhor de todos. Só não tem o que o Real Madrid tem, né? Não tem talvez a questão da camisa, não tem a questão de ser um time que joga mal, joga bem, mas nunca vai ser batido. O Real Madrid sempre sabe achar o caminho da vitória. O Manchester City eu acho que é um time muito regular, é um time talvez melhor em termos de elenco, um time mais regular, que faz melhores jogos, melhores partidas, geralmente vai amassar o adversário. Então, em função disso, eu acho que talvez ainda seja o grande time, mas o Real Madrid agora entra de fato na parada. O Real Madrid, muitas vezes o Real Madrid venceu sem ser o melhor time. Agora o Real Madrid vai ser o melhor time.
Não nos jogos em si, a gente sabe que jogo nenhum é fácil para o Real Madrid, mas a gente sabe que o time do Real Madrid agora, que já era difícil ser batido, vai ficar quase impossível. Porque a gente está falando de um time que já não perde quando não está na melhor fase. Imagina quando está na fase boa, com um elenco que tem, com o possível melhor jogador do mundo. Quer dizer, com o melhor jogador do mundo, né, o Ballon d'Or, que vai ser o Vinícius Júnior, e o possível melhor jogador do mundo como um todo, em termos de longevidade, que na minha visão é o Mbappé. Então eu acho que o Real Madrid vai ficar realmente muito difícil de ser batido, mas eu quero saber aí de vocês também, o que vocês pensam de Mbappé, qual vocês acham que é a grandeza que esse jogador já tem, o tamanho que o Mbappé já atingiu aos 25 anos aí da sua carreira. Quero saber o que você pensa, como é que vai ficar o Real Madrid. Deixa aí nos comentários que eu vou ler tudo, beleza? Um abração para todos, peço um like, peço mais uma vez desculpas pela minha voz que tá realmente complicadas. E é isso, valeu, até mais.